Olá, estamos aqui na primeira edição do Pod CREA Ativo. Isso mesmo que você ouviu, o CREA agora tem o seu próprio podcast. E é um podcast que não fica restrito a um espaço exclusivo, porque hoje nós estamos aqui na Expo Agro 2025, no Parque, só pegando aqui o nome, é o Parque Multiuso Dr. Eurípides Ferreira Lins, uma personalidade aí do setor primário que eu tive a oportunidade de conhecer, mas hoje a gente vai falar de muita coisa boa que o CREA vem realizando. Mas antes, é claro, de entrar nessa parte das realizações que o Conselho está fazendo em 2025, a gente vai falar um pouquinho da Expo Agro, evidentemente, pelo lugar que a gente está. Então, muito boa tarde, doutora Alzira Miranda, presidente do CREA, que hoje está de rosa aqui, né? Fala pra gente um pouquinho sobre essa escolha dessa indumentária. Pronto. Oi, gente, tudo bem? É um prazer, Leanderson, estar aqui nessa tarde conversando contigo. E é legal chamar a atenção para isso, porque hoje é dia 1º de outubro. E como a gente tem um outubro que é considerado para chamar, um mês considerado para chamar a atenção à prevenção ao câncer de mama, eu vim de rosa para fazer com que todas as profissionais do sistema Confea CREA Mútua, elas consigam entender que nós estamos também levantando essa bandeira. Nós temos que levantar essa bandeira, né, da prevenção como um bom Conselho Regional de Engenharia. A gente precisa falar isso para as nossas engenheiras. Então, gente, mês de outubro, outubro rosa, façam sempre as suas consultas preventivas. É isso aí, saúde, como já diria aquele personagem da escolinha do São Raimundo, saúde é o que interessa, né? É o que interessa. É isso aí. E sobre essa presença aqui na Expo Agro, presidente, fala um pouquinho pra gente por que o CREA está aqui na Expo Agro, qual é a missão primordial aqui de ter essa presença num evento tão grande como esse. Maravilha. Leanderson, na verdade eu queria primeiro, inicialmente, agradecer o convite do nosso secretário, desculpa, o nosso secretário Daniel Borges, secretário de Produção Rural do Estado do Amazonas, que nos convidou e nos faz fortalecer o setor primário, considerando que aqui o CREA ele vem mostrar tanto para a sociedade quanto para os profissionais o que o CREA tem e com o que o CREA pode o que o CREA pode proporcionar para todos os profissionais. Vamos lá. Quando a gente pensa em CREA, a gente pensa logo em construção civil. E, na verdade, o CREA não se restringe à construção civil. Aliás, hoje em dia o CREA ele tem atuado muito fortemente no setor primário. E o setor primário, minha gente, ele não se restringe apenas à agronomia. Dentro do setor primário estão a engenharia florestal, a engenharia de pesca, a engenharia de aquicultura, tecnólogo de alimentos, engenheiro de alimentos. Também nós temos engenheiro de agrimensura, tecnólogos em agrimensura. Então, nós temos uma gama de profissionais que trabalham dentro deste setor com diversas atividades que fazem com que a nossa presença ela seja ímpar nesse evento, porque a gente precisa mostrar para a sociedade em que nós atuamos e para que nós atuamos. Imagina só, quando a gente fala de setor primário, a gente fala geralmente de segurança alimentar. Então, a gente precisa prevenir e promover a inserção dos nossos profissionais para que você tenha segurança na sua alimentação. E hoje, presidente, assim, a gente está vendo um crescimento, né, desse setor, né? Como é que está isso no interior? A gente tem visto muitas ações do CREA no interior do Amazonas, né? Então, hoje a gente já pode dizer que tem um mercado aí aberto, um mercado pronto ali para esses profissionais? Sim, na verdade, se a gente for observar o que a gente tem dentro do Amazonas, a gente vai observar que nós temos riquezas naturais que são incríveis, que fazem com que nós tenhamos oportunidades que sejam ímpares mesmo. Imagina o seguinte, há pouco tempo atrás, nós fomos premiados lá na França com o melhor queijo. Então, assim, eu estou falando de um produto. Não, e assim, queijo na França é uma conquista e tanto, né? Conquista e tanto. Então, imagina o quanto que a gente tem a crescer aqui no estado do Amazonas. Vamos lá, geralmente, no estado do Amazonas, cada município ele apresenta um poder econômico, né?
como é que se diz? Uma vertente uma ali, né? vertente econômica diferenciada. No sul do Amazonas, o setor primário ele está pungente, ele sempre foi maioral, mas hoje ele está ainda mais pungente. Então, nós temos a possibilidade de fortalecer os laços dos profissionais do setor primário nesse espaço, né? nessa região geográfica. E se a gente observar, a gente tem realmente observado que durante as nossas fiscalizações, nós temos mostrado que há um aumento dos profissionais do setor primário. Então, cada vez que o CREA atua pontualmente em uma atividade, a gente fortalece a inserção dos nossos profissionais. No sul do Amazonas, as últimas fiscalizações, nós observamos que nós temos o setor primário que está crescendo, mas que tem poucos profissionais ainda aderidos. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa fortalecer. Então, quanto mais a gente atua na fiscalização de fazendas, na fiscalização de empresas, de lojas agropecuárias, se a gente estiver falando de receituário agronômico, por exemplo. Então, o agrônomo, por exemplo, ele é um profissional que ele atua não só prescrevendo o remédio. Para que ele faça essa prescrição, ele precisa emitir uma anotação de responsabilidade técnica, como se ele fosse o médico dos animais ou o médico dos vegetais. E é a partir disso que a gente tem certeza que aquele remédio que está sendo aplicado ou que está sendo utilizado pelos animais não vai prejudicar a saúde humana. A gente está falando do agrônomo, mas a gente pode ir um pouquinho mais além. Se a gente observar que que o Amazonas ele é um dos maiores consumidores de pescado, se a gente não tiver uma proximidade de um profissional habilitado que observe as condições de armazenamento dos alimentos, e aí a gente pode chamar a atenção para o pescado como engenheiro de pesca, a gente pode ser que a gente tenha, além de uma redução da qualidade do pescado, pode ser que a gente tenha também uma necessidade, um aparecimento de doenças que pode ocasionar doenças também nos humanos, por conta da sua ingestão. Então, observa, a gente teve há tempos atrás uma doença chamada rabdomiólise. Sim, eu lembro. Foi bem, né? Fez um barulho grande. Né? Fez, que é a doença da urina preta, que até hoje a gente não conseguiu ainda descobrir, mas a gente já sabe mais ou menos quais são as espécies que passam esse tipo de doença, e a gente já sabe mais ou menos que momento do ano essas espécies estão mais propensas a passar essa doença. Então, mas por que a gente sabe? Porque nós temos profissionais habilitados que estão fazendo essa pesquisa para que a gente possa deixar essa informação à disposição da nossa sociedade. Agora a senhora falou bastante de fiscalização no interior e a gente tem acompanhado muito isso, né? O CREA teve uma ampliação aí de pelo menos 30% ou mais de 30% dessa presença no interior. Teve inauguração agora, no último sábado, da inspetoria de Tabatinga, teve a inspetoria de Humaitá, que é a primeira inspetoria física do CREA naquela região, que começa a abranger, e a gente tem percebido essa mudança entre os próprios profissionais falando, de que o CREA está chegando cada vez mais longe, chegando no interior, e num estado onde a gente é um país, né? Isso aqui é um país. É um país. Então, como tem sido, presidente, essa atuação, esse avanço do CREA no interior, e também principalmente com a presença das inspetorias? Então, a gente tem tentado tentado fazer com que cada município tenha uma representatividade, ou seja, um braço do CREA. Se não como uma inspetoria física, como uma inspetoria especial, que é uma pessoa que fica representando, e que, a partir do momento em que a gente seja motivado, a gente coloca essa pessoa à disposição. Uhum. Mas por que isso? Eu não sei se é de perceber, eu acredito que sim, a gente tem tentado fortalecer o nome CREA. Quando a gente fortalece o nome CREA para a sociedade, automaticamente a gente começa a formar a cultura do emprego dos profissionais habilitados, para que eles possam prevenir qualquer que seja acidente, qualquer que seja o problema para a sociedade. Ou ainda, que eles tragam soluções adequadas para algum
por algum problema que seja encontrado. Então, toda vez que a gente faz isso, a gente fortalece o nome CREA e o nome do profissional. Então, a ideia de colocar uma inspetoria física, pelo menos nos nossos polos, ela é tocante à necessidade de a gente ter a presença do CREA para que as pessoas consigam ver a sua importância. Exemplo, nós, além das fiscalizações que já são de praxe, de obras principalmente, que a gente costuma ver a placa do CREA, a gente tem movimentado bastante também na área de serviços. E para que vocês entendam como é que a gente funciona na área de serviços, eu vou falar dos grandes eventos. Dentro dos grandes eventos, a gente tem montagem de palco, a gente tem montagem de som, a gente tem montagem de painel de LED, a gente tem a utilização de show pirotécnico, a gente tem banheiros químicos. Cada uma dessas atividades, ela necessita da presença de um profissional. E esse profissional, ele tem que trazer, dar uma ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica, em que ele esteja responsável por aquela atividade. E assim, sobre esses grandes eventos do interior, a gente tem um expoente que é Parintins, que é inegável, que é gigantesco, e a fiscalização do CREA foi gigantesca esse ano lá. Exato. Mas assim, teve o FestSol agora em Tabatinga, teve o FECANI, ou seja, o CREA está presente também em todos esses grandes eventos, o Festival da Ciranda. Fala um pouquinho para a gente dessa atuação nesses grandes eventos também, presidente. Exato. A gente tem tentado atuar nos maiores. Eu acredito que agora em setembro a gente esteve presente em 8 eventos grandes. A gente acha que não é muito, mas imagina o seguinte, antigamente apenas Parintins e Ciranda eram fiscalizados. Hoje a gente conseguiu atuar em vários outros setores. Além de FECANI, a gente teve em Humaitá, no festival deles lá. A gente teve Rio Preto da Eva, na Festa da Laranja. A gente teve, inclusive, na Festa das Tribos lá de São Gabriel da Cachoeira. Que é considerado o maior ali do Alto São Limões. Exatamente, então o maior de lá. Então, assim, todas essas movimentações culturais que levam um público grande, a gente precisa atuar para que todas essas pessoas elas estejam seguras o tempo inteiro. Além disso, o CREA também tem atuado no que a gente está chamando de batidão CREA, que é o quê? A gente está movimentando um grupo de fiscais que vá até o município e faça uma fiscalização em conjunto ao mesmo tempo. Para quê? Para que o CREA chegue chegando naquele município e faça com que a sociedade enxergue a nossa presença. Mandar só 2 fiscais, às vezes, some quando o município ele é um pouquinho maior. Grande, né? Mas quando a gente manda 3, 4 duplas, o que a gente vê? A gente vê a presença maciça do CREA e, óbvio, os interiores do nosso estado, os municípios menores do nosso estado, eles continuam se comportando do mesmo jeito. Então, a presença ela começa a ser comentada na cidade e esse murmurinho ele acaba fortalecendo a nossa presença no município. E tem também, presidente, a questão do seguinte, a gente tem ali muitas vezes o próprio profissional, de repente, não tem ainda esse conhecimento do conselho dele mesmo, dessa atuação, mas essa fiscalização, o que ela faz também? Ela traz o profissional a oportunidade de trabalho profissional, porque cada vez que você precisa de uma anotação de responsabilidade técnica, é um profissional da engenharia que tem que estar ali assinando. Né? Exato. E aí isso é legal de ser falado, porque assim, as pessoas não entendem o que o CREA tem a ver com espoado. Nossa, o setor primário está aqui. A gente está num grande evento e está tentando falar para os profissionais, olha, valorizem a sua categoria, valorize o seu conselho. É ele que fortalece a sua profissão. E daí, quando a gente faz um bate-papo desse, por exemplo, que a gente pode dizer em que o engenheiro de pesca pode atuar, em que o engenheiro agrônomo pode atuar, em que o engenheiro florestal pode atuar, isso faz com que a sociedade entenda. E aí faz com que os próprios colegas, os próprios profissionais do mesmo conselho, porque nós somos o único conselho multiprofissional, consigam entender qual é a atuação de cada colega dele. E isso faz com que cada um fortaleça cada um. E aí a gente faz com que o conselho inteiro seja fortalecido. E a presença do CREA nesses grandes eventos fortalece também
o próprio município, porque assim, se o município ele promove um evento que seja seguro, ele diz que ele se importa com o público presente. E aí, ano que vem, por exemplo, aí começa aquele outro fenômeno, né? As pessoas vão ouvem falar ou assistem pela televisão, e no ano que vem eu quero ir para o Festival da Ciranda, eu quero ir para o Festival em Tabatinga, aí começa, né? Exatamente, porque a gente acaba evitando o sinistro, né? Então, a gente fica preocupado, por exemplo, com o extintor de incêndio. Ah, mas isso é uma bobagem. Não é. A gente só lembra, o que a gente trabalha é na prevenção. A gente precisa entender que se não houver essa prevenção, o que vai ter é o desastre. E a gente não tem como evitar o desastre, a gente não tem como voltar atrás quando o desastre já acontece, na verdade. A gente tem como evitar. E a gente faz isso durante as fiscalizações. Agora, falando de realizações, presidente, esse ano, assim, o CREA tem feito muitas realizações, né? Começa o ano ali já com um tiro de meta, que foi a Precop, né? Exato. Que foi um sucesso absurdo, né? Então, sucesso absurdo. Fala um pouquinho pra gente sobre a Precop e, na sequência ali, também dos outros eventos, dos outros grandes acontecimentos do CREA nessa temporada. Maravilha. A gente começou e foi um pontapé inicial mesmo, que foi bem no final de janeiro, né? 31 de janeiro e 1º de fevereiro, a gente fez a Precop. A Precop foi um momento onde a gente discutiu temas que a gente pudesse trabalhar com a sustentabilidade de diferentes maneiras, trazer à tona algumas vertentes de sustentabilidade que nem o engenheiro reconhece e trazer também problemáticas ambientais, especialmente relacionadas à Amazônia. A gente estava prevendo, quando a gente fala de Precop, a gente vê o seguinte, que a COP ela prevê trabalhar vários temas que garantam a sustentabilidade. Mas como é que a gente pode trabalhar com sustentabilidade na Amazônia se a gente não tem nenhum saneamento básico constituído de fato? Inclusive, assim, acho que um ponto legal da Precop foi trazer também os municípios, né? Exato. Trouxeram os municípios para mostrar essas problemáticas, né? Exato. Então, assim, o que a gente fez? A gente movimentou todos os municípios e fez com que a gente pudesse, cada um de nós, discutir a respeito disso. E foi legal porque houve troca de experiência, foi maravilhoso. Como existiam muitas pessoas lá de outros cantos do país, eles conseguiram ouvir e conseguiram entender como é que funciona de fato o interior do nosso estado. Por que não existe? O que é feito com os resíduos? O que é feito e se é feito, porque nem tudo é feito. Mas a gente está falando da Precop, vamos falar dos outros eventos também. A gente teve, depois disso, a gente teve um CREA Norte, onde a gente trouxe, além dos presidentes dos CREAs do Norte, a gente trouxe presidentes de outros estados do país para conhecerem a nossa logística Manaus-Parintins, que foi bem legal. Eles entenderam... Foi realizado dentro de um barco, né? Isso aí foi uma novidade, né? Foi uma novidade bem legal, inclusive. E aí eles viram como é que a gente vive aqui na Amazônia. Então, eles tiveram a oportunidade de viajar de barco e de voltar de barco. Eles passaram mais de 34 horas no barco. Então, eles conseguiram entender o que o amazonense sente. O que a gente vive aqui, né, presidente? Depois disso, nós tivemos o Precep, que é o Pré-Congresso Estadual dos Profissionais. Que bateu o recorde de... Isso vale a gente lembrar. Bateu o recorde de presença no interior também. Exato. Nós fomos em 9 municípios do interior. A gente fez a região metropolitana e fez os polos, o que foi bem legal. E todo o Precep, ele nos dava a oportunidade de trazer para o CEP, que é o Congresso Estadual do Profissional que aconteceu em Manaus, um representante de cada município. Então, a gente teve um Congresso Estadual de Profissionais repleto de profissionais do Amazonas e não de Manaus. Agora, teve um ponto também que eu acho que vale a pena a gente lembrar, presidente, o seguinte, que dos 10 trabalhos que saíram daqui, né, teve representantes no interior, 50% foram aprovados no Congresso Nacional. Eu acho que isso foi um golaço, né, da engenharia. Foi golaço. A gente mudou um pouquinho a dinâmica do CEP, né? O que é o CEP? A gente faz propostas de melhoria e esse ano os conselheiros federais, junto com todos a equipe do Confea, determinaram alguns eixos temáticos. Então, a gente trabalhou sobre saneamento, trabalhou sobre matriz energética, trabalhou sobre gestão pública, engenharia pública. Nós fizemos vários apanhados, a gente trabalhou sobre várias vertentes, e os nossos profissionais, eles trouxeram soluções para problemas dentro desses eixos, dentro do município, que foi
colocado à disposição de todos os outros profissionais aqui em Manaus. Sabe o que foi legal? De tantas, nós tivemos quase 50 propostas, 22 passaram para a final, e dessas 22 que passaram para a final, 11 foram escolhidas. Dessas 11, aliás, 10 foram escolhidas. Dessas 10, 5 delas foram escolhidas no CNP para que fossem discutidas em nível nacional. Imagina, uma problemática que foi levantada no interior do nosso estado, que foi solucionada por um profissional nosso, está sendo cogitado para ser discutido e para ser levado em nível nacional. Olha que legal. E depois do CEP, a gente precisa falar do nosso congresso, o Senatec, Congresso de Engenharia, Agronomia e Tecnologia do Estado do Amazonas. O primeiro. E por que eu preciso falar dele? Porque ele reuniu mais de 1.800 pessoas. Passaram por lá mais de 2.000 pessoas, considerando que a gente levou também alunos de ensino médio. Para quê? Para que eles conhecessem as nossas profissões. O que acontece? Por que não há uma valorização profissional? Porque as pessoas parecem que não conhecem. E a gente, o que a gente fez? A gente foi lá e foi apresentar, tanto para a garotada quanto para a sociedade. Então, os pais puderam estar presentes, os professores puderam estar presentes. Foi um lugar bem legal. Os acadêmicos também puderam ter ali contato com profissionais de renome nacional e internacional, né? Que internacional. No Senatec, né? Exato. Assim, foi muito legal, porque assim, foi um grande network. Foi do... Eu brinco que o Senatec ele foi o passado, o presente e o futuro da engenharia que estavam se encontrando naqueles dias. E foi ótimo. Veio muita gente de fora, muita gente elogiou. Foi um congresso de nível altíssimo, tanto de conhecimento quanto de discussões. Não podendo esquecer também do network. Tanta gente se conheceu ali. Nós tivemos presenças ilustres de políticos partidários que puderam entender as nossas dores e podem ficar discutindo isso. Teve o painel da 319, né, que foi muito importante. Exatamente. Né? A gente fez um painel da PR-319, a gente fez 2 painéis de saneamento, nós fizemos um painel de sustentabilidade. Teve presença também de presidentes do CREA, né, da região também. Do CREA da região norte, nós tivemos presidente de CREA da região nordeste, nós tivemos... Nossa, nós tivemos profissionais do país inteiro, foi maravilhoso. Depois disso, a gente teve... Aí a gente já sai um pouquinho de eventos que são de cunho de capacitação e passa para esporte e lazer. Essa foi... Inclusive, tem um comentário que a gente falou o seguinte, eu digo, olha, o CREA foi presidido por homens durante todo o tempo. A senhora é a primeira presidente mulher. E justamente foi a primeira presidente mulher que fez o torneio de futebol, que talvez é aquela coisa, deveria ser algo esperado para ser realizado, né, por um presidente homem, mas não, a senhora trouxe isso aí e foi um sucesso, né? Foi um sucesso total. Foi um sucesso. E, gente, foi engraçado, porque assim, isso foi contado um profissional, aliás, vários profissionais pararam para falar isso e falaram assim, gente, na verdade, eu nem os culpo por não terem seguido com isso. Mas para seguir com um evento desse calibre, desse tamanho, precisa de coragem, precisa de determinação. E aí precisa de uma equipe que nos ajude, nos auxilie, e às vezes a gente não tem isso. E o legal foi isso, é que a gente conseguiu dividir a equipe para que cada um ficasse responsável por um evento, e a equipe desse evento em específico foram jovens que são servidores do CREA que levaram a pauta e foram dividindo, foi muito legal, gente. Inclusive convivência no futebol, né? Exato. A gente teve ali o Wilson, né? Teve o Rafael, né? Exato. Ex-jogador, que também foi um destaque positivo que a imprensa fez, né? Que o CREA colocou pessoas ali que entendem realmente do riscado, né? Para poder fazer isso aí. E vai ter também, né, presidente, um torneio de dominó, né? A senhora já anunciou. Exato. Mas conta pra gente um pouquinho mais dos detalhes aí sobre esse torneio. O torneio de dominó, as faculdades de engenharia, elas têm um ponto comum que é, de fato, o dominó na hora do recreio, na hora do intervalo. Então, engenheiro gosta de fazer conta, engenheiro gosta de fazer conta, então o dominó, ele é uma atividade, vou falar assim, de lazer que a gente já faz durante a faculdade. Então, retomar isso agora, quando os profissionais já estão formados, né, quando os alunos já se formaram e são profissionais, a gente achou que fosse um momento em que todo mundo fosse
relembrar a sua vida na universidade e fortalecer os laços com novos profissionais. Então, a gente também está fazendo, logo mais a gente vai dar maiores detalhes, mas provavelmente acontecer no dia 1º de novembro, ainda desse ano. E além do nosso dominó, eu preciso dizer para vocês que nós vamos ter a nossa segunda corrida, né? Segunda corrida pedestre do CREA Amazonas. Então, assim, a gente está tentando fortalecer o nome CREA, mas trazendo capacitação, trazendo lazer, esporte e lazer, fazendo com que você, que é profissional, esteja sempre perto do seu conselho e que você possa sempre estar ali fazendo network. Mas eu também, gente, não posso esquecer de uma coisa. Além disso, a gente está fazendo alguns workshops, alguns fóruns de políticas públicas. Nós já fizemos esse ano. E aí eu preciso lembrar que nessa sexta-feira, por exemplo, nós vamos ter o workshop para síndicos, né? Que não tem muito a ver com o setor primário, mas que tem a ver com o profissional do nosso sistema. E vai ter o lançamento de um selo também. Exatamente. Né? Fala pra gente sobre esse lançamento, que é importantíssimo para você aí que mora em condomínio, né? Porque é uma oportunidade também para os profissionais, é mais uma oportunidade de trabalho. Exato, é o selo CREA de segurança. O selo CREA de segurança, ele é um selo que ele veio para fortalecer ou oportunizar os profissionais dentro dos condomínios. Hoje, os síndicos e as administradoras, elas não conseguem, por algumas vezes, entender qual é o papel dos nossos profissionais dentro desses condomínios, qual é a importância de contratar profissional para fazer manutenção, para fazer as suas obras, para fazer os seus serviços. E a gente vai explicar. Inclusive, dentro do conteúdo programático para esse workshop, tem a descrição, por exemplo, de AVCB, né? Que são os projetos de combate a incêndio, que é uma segurança para o próprio condomínio. Então, assim, se você ainda não está inscrito, eu infelizmente não vou dizer para se inscrever, porque a gente já esgotou, mas espere o novo workshop, evento, né? Haverá um novo evento que você poderá participar. E tão logo a gente consiga estabelecer esse selo CREA de segurança, a gente vem aqui para ti e te diz como é fácil obter esse selo. A gente dá todas as dicas de como obter esse selo. Legal. Tem umas coisas também que a gente queria lembrar aqui, presidente, também. A gente está chegando no fim do ano, então é bom a gente sempre fazer um balanço do ano, como foi. O CREA esse ano ele lançou a assinatura DRT digital, lançou a placa digital. Fala sobre esse up de modernidade aí que chegou com tudo no CREA, presidente. Pois é. A gente precisa acompanhar as tecnologias do momento. Então, de fato, a assinatura digital da RT, ela ajudou muito os profissionais. Até hoje, um gol de placa, essa assinatura digital. Por quê? Porque ela viabiliza a emissão de RT sem aquele trabalho que era dado antes. A placa digital, a mesma coisa, uma vez que a placa ela já fica pronta com os dados que você preencheu na sua RT. E eu preciso chamar a atenção que ainda nessa linha tecnológica digital, a gente também tem o nosso chatbot que começou agora. O que é um chatbot? É um atendimento personalizado por robô que faz com que você consiga um autoatendimento, mas que se você precisar de ajuda de qualquer que seja atendente, ele te remete a um atendente. E esse atendimento, ele não se restringe apenas aos telefones do CREA. Ele vai no WhatsApp, ele vai nas redes sociais e assim por diante. É isso aí, muita tecnologia no CREA entrando definitivamente aí nesse novo século, nessas novas tecnologias. E também tem uma questão que é muito importante, né, que foi a realização do processo seletivo que o CREA não realizava há mais de uma década. Exato. E o concurso público também, porque assim, muita gente já está perguntando, né, quando vai ser o concurso público, o que tem de novidade sobre isso, presidente? Maravilha, a gente fez o processo seletivo para que a gente legalizasse todos os nossos fiscais e agora a gente vai lançar o concurso público. Estava previsto para agora, dezembro, mas muito provavelmente a gente vai ter que adiar um pouquinho, mas acredito que logo no início do ano que vem, exatamente porque a gente precisa, para lançar um concurso público, a gente precisa preparar o conselho, seja financeiramente ou seja por meio de
administrativa mesmo, administrativamente. Então, o que é? A gente precisa fazer o plano de carreiras e salários, então a gente precisa atualizar o nosso PCCS, nós precisamos fazer um PDV, então a gente não pode atropelar. Então, tudo isso está sendo trabalhado, eu vou falar para vocês que já está quase pronto, mas a gente precisa ter recurso financeiro. Então, a gente se prepara financeiramente para poder lançar cada um deles e, assim, lançar o nosso concurso. Mas você que está aí esperando o concurso público, não vai demorar mais, eu prometo, até ano que vem, esse concurso está na rua e você vai poder se inscrever. E, olha, a ideia de fazer o concurso público é fazer com que o CREA fique legalizado e que ele possa oportunizar profissionais que possam contribuir com a gente. É isso aí, muito bom. E assim, a gente está chegando aqui na reta final do nosso podcast, mas temos alguns temas aqui que são muito importantes. Um deles, no dia, por exemplo, vou contar um bastidor aqui para vocês, no dia que teve torneio de futebol, o presidente Alzira teve que se dividir nas agendas e acompanhar a comitiva BR-319 já, né, que teve ali organizada pelo senador Eduardo Braga, que convidou o presidente para participar. Teve também a participação do senador Omar Aziz. É um clamor muito grande pelo asfaltamento da estrada, e o CREA também está com um GT em pleno andamento sobre a BR-319. Presidente, conta para a gente de que forma que o CREA pode colaborar com essa bandeira tão histórica do estado do Amazonas, com esse clamor que é realmente o asfaltamento da 319. Maravilha. O GT hoje, ele tá com o objetivo de trazer informações para pleitear as ações que são necessárias ou subsidiar os políticos partidários. Na verdade, o GT da BR-319 ele renasceu de um pedido, aliás, de 3 pedidos. Um pedido que foi vindo do senador Plínio Valério, que foi um dos que falou assim, olha, a gente precisa de informações. E nada melhor que o participou CREA. do Senatec, inclusive, né, do painel sobre a 319. Né? Exatamente. Então, Alzira, a gente não pode deixar com que o CREA fique fora disso. A gente precisa que vocês tragam informações palpáveis e que sejam quantitativa e qualitativa para que a gente tome algumas decisões. Além dele, o diretor-presidente do SESC-Senat do Amazonas também havia feito esse pedido. A gente vai fazer uma viagem agora em outubro para lá. Então, a gente vai com o SESC-Senat, conversando também com o Ralph Essayag, do CDL, outro que é entusiasta por esse afastamento, né, por essa bandeira, porque a gente paga mais caro, porque a gente não tem uma rodovia que nos ajude a fazer com que o nosso material chegue mais rápido. E isso faz com que haja mais gasto de combustível, haja tombamento de carretas. Então, tudo nosso chega mais caro porque a gente não tem viabilidade. Ou é por avião ou é por barco. Ambos são caríssimos e ambos têm as suas demoras, têm o seu tempo específico. No caso da BR, por falta de pavimentação, ela acaba sendo apesar de ser uma solução viável, né? Não é tão viável porque ela acaba trazendo alguns prejuízos, como é o caso do distanciamento, acaba prejudicando os veículos que por ela passam. Enfim, existem N fatores que fazem com que a gente necessite de acompanhamento diário ou técnico para a gente possa subsidiar. Se vocês prestarem atenção, a gente, nas ações que o CREA vem fazendo em torno da BR, a gente fazia visitas para fazer indicações de como ela se encontrava. Nesse momento, a gente está querendo fazer um estudo apenas do trecho que não é asfaltado. O trecho do meio, né? O trecho do meio, né? E assim, não é apenas a gente estava apenas tentando viabilizar informações técnicas, seja ela de qualquer área que esteja dentro do CREA, como área florestal, agronomia, pesca, e aí sim, civil, obviamente, elétrica, geologia, entre outros, mas também, a pedido do deputado federal Amon, fazer um estudo social, considerando que muitos de nós também trabalhamos com a academia. Então, a gente, na última reunião do nosso deputado federal Amon, a gente combinou que a gente ia fazer um levantamento tanto de
científico, né, de artigos, o que tem se publicado a respeito desse trecho, que esteja em artigos científicos para que a gente possa traduzir para ele, bem como a gente possa viabilizar com as universidades um levantamento de escolas, de unidades de saúde básica, se é que há, para que a gente tenha informações adicionais para que possa subsidiar os nossos relatórios mediante aquele levantamento técnico que será feito a partir das visitas que vão acontecer agora em outubro. Maravilha! Então, está chegando aqui ao final, mas 2026 vem aí e também com muito... Eu estou sabendo aqui de uma história que a gente ainda tem ainda uma série de homenagens, que depois a senhora vai falar um pouquinho para a gente, vai ter na Assembleia Legislativa. Fala um pouquinho disso e, na sequência, presidente, fala aí o que esperar de 2026. O que os profissionais do sistema com FEA-CREA podem esperar do CREA em 2026? Tá, então vamos começar com as nossas homenagens, né? Nós temos 3 homenagens na Assembleia. 1 para professores de engenharia, 2 para mulheres na engenharia e 3 para os profissionais, de uma maneira geral, em função do Dia do Engenheiro que acontece lá em dezembro. Então, nós vamos ter 3 momentos de homenagem e, claro, a novidade, sabe o que é? É que você vai poder contribuir com a indicação de um nome. Então, os profissionais mais bem votados, ou melhor votados, eles terão um espaço de homenagem lá na Assembleia. Vai ser muito legal. Logo, logo, a gente coloca à disposição essa indicação para vocês e a gente faz essa chamadinha também. Para mais informações, siga as redes do CREA, né? Siga o Instagram, o Facebook, porque a gente vai divulgar por lá. Exatamente, então não fique de fora. Isso é legal. Eu posso me indicar? Pode se indicar. Você vai ter direito a 3 indicações. Então, se você é professor e quer se indicar, indique 2 colegas. Se você é profissional, indique colegas, indique líderes, indique seus professores, enfim, fique à vontade. E para o Dia da Mulher na Engenharia, indica aquela mulher que você acha que é um exemplo de profissional da engenharia. Então, a gente está à disposição de vocês para isso e a gente pede a colaboração de vocês, inclusive. Sobre as novidades, eu preciso dizer a vocês que tem muita novidade. Tem novidade, vou dar um spoiler bem pequenininho, na parte tecnológica, que é a utilização de IA para análise de documental para acervo técnico. Mas isso vai ficar só no spoiler, eu não vou dar maiores informações porque isso ainda é segredo. Mas outras novidades que nós temos muitas capacitações para o interior do estado e para a capital, obviamente. Nós vamos ter o segundo Senatec, que também vai ficar aí só como spoiler. A gente fez algumas adequações, eu tenho certeza que você vai gostar. Inclusive, você também vai ser uma das personalidades que vão nos ajudar a conceber esse Senatec, considerando que você também vai poder indicar uma palestra, vai conseguir indicar um palestrante, vai dizer o que a gente pode discutir durante esse congresso. Inclusive, isso é uma coisa legal do Senatec, né, presidente, que tem esse caráter democrático, né, que já foi assim um pouco nessa primeira edição. Né? Exato. Esse ano, se você não sabe, o que a gente fez? A gente pediu para que as entidades de classe elas nos ajudassem a fazer a programação. E aí muita gente brava comigo, por que vocês puseram 2 programações que eu estava muito afim, que se chocavam? Não foi a gente. As entidades escolheram o horário e elas fizeram as indicações. Agora não, a gente vai fazer diferente. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para que vocês indiquem e aí, a partir daí, o que você vai fazer? A gente vai levar e aí a gente vai tentar viabilizar o que é da civil no horário só da civil, o que é da ambiental no horário só da ambiental e aquilo que foi em comum colocar num horário em que ninguém tenha problema de confronto de horário. Outra novidade boa do Senatec é que a gente vai tentar viabilizar que ele aconteça tarde e noite para que você consiga trabalhar, né? Além disso, a gente pegue um sábado. Então, essas são as novidades que eu posso contar nesse momento para vocês. Mas eu tenho certeza que tem outras novidades que vocês ficarão muito felizes. Eu tenho certeza absoluta. Sobre o momento pré-calouro, né? Que é aquele momento que a gente fez esse ano, o Labirinto das Profissões, a gente já tem
uma nova alternativa. Então, estudantes de engenharia, estudantes de ensino médio, nós vamos ter, sabe o quê? Concurso de engenhosidade. Então, a gente vai poder ter concurso de ponte de macarrão ou de picolé, e a gente ainda está defendendo isso, mas a gente também vai ter luta de sumô. Então, vocês que estão aí pensando, né, robô sumô. Isso. E aí a gente vai ter isso. Então já vá pensando aí, porque o grande ganhador vai ter um prêmio muito top. Só indo para saber. E olha, antes de encerrar aqui, que eu já falei umas 3 vezes, mas é porque tem tanto assunto bom para a gente falar, né, presidente, que o programa vai esticando. Mas a produção aqui assoprou no nosso ouvido que esse final de semana foi um burburinho no mundo da engenharia, agronomia e geociências por conta do lançamento do cartão do engenheiro, que é a oportunidade que os profissionais têm de pagar sua anuidade só com o cashback do cartão. Isso deu o que falar, não foi, presidente? Deu. Como foi? Deu o que falar. Muita gente que tinha desistido voltou atrás. E eu tenho que te chamar a atenção para o seguinte. É de fato, minha gente, é um cartão com várias possibilidades. Uma delas é o cashback para pagar a sua anuidade. Uma delas. Mas existem várias. Mas aí, no link disso, eu preciso dizer que no Amazonas nós temos o que a gente chama de CREA Amazonas Vantagens. Se tu não tens esse aplicativo, baixa. Gente, vocês não têm ideia. Imagina, tu vai lá e tira o cartão do engenheiro. E aí tu entra nesse aplicativo, tu vai ter 2 cashback. O problema é que, quer dizer, o problema é nada. A solução é que no CREA AM Vantagens você tem uma carteira que a partir de R$20 você pode resgatar. Aí tu gasta, entra lá, tem mais de 3 mil empresas e vai comprar. Compra, utiliza o cartão. Aí paga o cartão, pega o cashback do cartão. Entrou pelo CREA Vantagens, tem o cashback do CREA Vantagens. Então tu vai ter 2 vantagens. Fora as outras vantagens que eu não vou te contar, só se tu acessar lá o CREA Vantagens e tirar esse cartão. Muita gente já tirou. Se não tirou, tá perdendo tempo. Gente, é muita coisa boa, é muita novidade. Olha aqui, o CREA Vantagens, mostrando aqui para vocês, aqui no celular, o meu já está aqui, né, presidente? Presidente, obrigado pela participação nessa edição de estreia aqui do podcast do CREA. E eu quero que a senhora deixe uma mensagem para os nossos profissionais que estão acompanhando aqui pelo YouTube, pelas redes sociais, esse primeiro podcast. Deixe sua mensagem aí, porque tem muita gente aí, tem muita coisa boa acontecendo já no CREA, né? Chama para o CREA, e para o futuro, né? Porque está sendo construída e pavimentada uma grande estrada aí para os nossos profissionais da engenharia, agronomia e geociências. Minha gente, acreditem nas profissões. Já está faltando engenheiro. Só não tem emprego quem não está pronto para o mercado. E eu estou te convidando para se capacitar mais. O CREA está te dando oportunidade, aproveita, não deixa passar oportunidade, não. Olha só, existe matéria que diz que já há falta de 75 mil engenheiros. Sabe o que isso significa? Que se você não está empregado, está faltando alguma coisa no teu currículo. Corre com a gente, solicita pelo CREA, CREA Jovem, CREA Júnior, vai lá no CREA, faz a solicitação, vai no atendimento, manda mensagem no Instagram, a gente vai te atender. E a gente vai, com certeza, na medida do possível, atender de forma que tu esteja capacitado. Lá na Suframa, eles disseram que nos próximos 3 anos faltaram pelo menos 4 mil engenheiros. Olha só, gente, oportunidade aqui em Manaus. Mas se no interior vai faltar? Óbvio que vai faltar. Se tu tem um CREA ativo, se tu tem um CREA Amazonas que é ativo, ele vai te oportunizar cada vez mais. A nossa fiscalização não para. E ela não para conseguir te oportunizar um emprego. E é assim que a gente vai andando. Se não tem um emprego, eu não tenho como ser empregado, eu não gosto de ser empregado. Vai fazer consultoria, também dá dinheiro. Aliás, até mais dinheiro do que ser empregado. Eu garanto para vocês. Não percam as oportunidades. Avancem, a gente está aqui para avançar. Venha comigo, mais vezes a gente vai continuar conversando para te contar todas as novidades. Não para de seguir o CREA, não para de observar tudo que o CREA está fazendo. Tudo que a gente está fazendo é em função de ti, é em função de mim, é em função de todos nós. A gente pensa no coletivo. O CREA somos nós, os profissionais. Tá bom? Fica isso para ti. Reflete sobre isso. Até.